Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Reencontro, mais uma vez reunidos, com muita alegria, solicitamos ao Sublime Galileu e aos seus emissários amoráveis que nos envolvam em sua paz, para que nós possamos compreender em profundidade o tema de hoje. No Livro dos Espíritos, a questão 258, os amigos espirituais respondem a Kardec que o espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste a sua liberdade de ação relativa. Então, em linhas gerais, todos nós escolhemos os desafios que nós vamos experimentar na Terra. Os detalhes são consequências das próprias ações. Então, em linhas gerais, nós estamos com um projeto plenamente construído, porque nós estamos iniciando sobre o projeto reencarnatório. Essa intenção de viver na Terra mais uma oportunidade, mas é preciso um plano geral de construção. E é isso que os amigos espirituais nos dizem quando eles nos falam das provas que nós vamos enfrentar, os testes. Nós encontramos como experiências que nós requeremos e que são examinados esses pedidos pelos mentores espirituais, observando as nossas fichas evolutivas, avaliando as nossas possibilidades de vitória e também os recursos ao nosso alcance para o trabalho que se apresentará. Então, as tendências, as aptidões, os limites e as possibilidades, também as dores suportáveis, até as alegrias sem exagero, são avaliadas para a mais ampla colheita de resultados educativos. Então, essas provas servem para exercitar a inteligência, rearticulando os laços da harmonia e da paz com a resignação. Então, é educação de forma convincente, sem caráter punitivo, mas nós é que agravamos ou suavizamos a nossa trajetória dependendo da nossa decisão e da nossa vontade, porque estamos diante da lei de causa e efeito, que é uma lei de equilíbrio, lei de educação, nos preservando contra os excessos, despertando o instinto de conservação, ativando a inteligência, levando-nos a procurar a solução correta para limitar os efeitos danosos. Então estejamos no mundo espiritual ou na Terra, a causa está sempre no homem. O espírito, melhor dizendo, é sempre o responsável pelas dores que o afligem. Então nós vamos ver que tudo começa no mundo espiritual. E a imensa maioria dos espíritos reencarnados veio à Terra com a programação de ser vitorioso, de ter possibilidades felizes e de constituir uma família. Então, a família é um fato de grande relevância espiritual, não sendo fruto do acaso. E esse programa, então, ele tem projetos, projeto biológico, projeto espiritual e projeto social. O projeto social é a solicitação familiar, onde pai e mãe, etnia, pátria,
lar e parentes são elaborados com sabedoria no mundo espiritual, para todo o sucesso do trabalho a ser feito. Observemos a palavra sucesso. O Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, por Chico Xavier, ele vai falar do Ministério do Auxílio. E ele vai nos dizer na década de 40 que lá preparavam-se reencarnações na Terra e dá preciosas explicações a respeito da complexidade de iniciativas realizadas, dando-nos uma visão da formação do núcleo familiar a partir da aceitação de todos. Então são analisadas as reuniões das entidades reencarnadas, que são os candidatos à paz, com os desencarnados, que são os candidatos a filhos e filhas. Tudo sob a orientação dos mentores espirituais, planejando juntos a vida em comum na Terra, porque pela lei de justiça, amor e caridade, credores e devedores devem quitar dívidas morais. Então, acima dos laços do sangue estão os laços espirituais entre todos. Mas quando acontece o pedido para reencarnar? Novamente, os amigos espirituais nos dizem, os passos para uma reencarnação são, primeiro, o remorso, segundo, o arrependimento, e o terceiro é a reparação. Então, o remorso nós vamos encontrar no inconsciente profundo os núcleos em potenciação. Lá nós temos as zonas de remorso. E a recordação de qualquer falta cria no espírito a zona de remorso, onde a energia viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se, digamos assim, em circuito fechado, pelas lembranças das pessoas ou fatos associados aos erros da nossa vida anterior e que são de nossa autoria. Então se estabelece a ideia fixa sobre esse módulo de forças mentais desequilibradas, expressando as chamadas dívidas morais, porque se filiam às causas infelizes que nós mesmos geramos na nossa caminhada e que são transferíveis de uma reencarnação para outra. A consciência não deixa no esquecimento a falta cometida. Então, a partir do remorso vem o arrependimento. Aquela sensação de desconforto, dor moral com gradação proporcional àquela falta que foi cometida. E que o espírito sofre ao tomar consciência do mal que praticou contra alguém ou contra si. E vai buscar então reparar para progredir. Então, o arrependimento é o prelúdio do perdão e a minoração dos sofrimentos. Mas o passado deve ser resgatado, porque é o despertar da responsabilidade e é preciso mudança de atitudes. A partir daí, então, vem a reparação, que é um princípio de rigorosa justiça, é a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos, segundo Allan Kardec. E aí nós vamos encontrar o pedido de reencarnação. E os amigos espirituais respondem a uma questão que foi feita. O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? E eles respondem, não. Entre os espíritos superiores e os inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela, de preparo e esmero nas previsões. Então eles nos falam das providências que antecedem uma reencarnação. Examina-se o estado evolutivo, o ambiente onde deva reencarnar esse candidato, as necessidades de uma boa saúde ou de um corpo físico limitado, a natureza das provas, as qualidades morais e intelectuais,
E o motivo, se será uma reencarnação de prova ou expiação com X. Então, para essas providências, vem a intercessão dos benfeitores espirituais, também a preparação psicológica dos futuros pais, para manter ou despertar os valores afetivo-emocionais. Tem os encontros no mundo espiritual do candidato ao reencarne com os futuros pais. E tem as visitas ao lar, onde o candidato deverá renascer. Tudo antes da união sexual. Observemos o esmero. Então, cooperadores técnicos em reencarnação, após todos esses estudos de cada caso, eles levam os candidatos à reencarnação para instituições hospitais no mundo espiritual, onde magnetizadores desencarnados, lógico, bastante competentes pela nobreza moral, aplicam-lhes fluidos, energias que os adormeçam, preparando-os para reencarnar pela redução dos seus perispíritos para que se possam fixar no seio materno. Então, os espíritos mais evoluídos ficam, de certa forma, mais livres. Os espíritos menos evoluídos ficam mais próximo ao organismo físico feminino, mas não fica dentro do corpo da mãe, fica na aura da mãe. Então, o processo evolutivo no mundo físico e no mundo espiritual é a partir da compreensão da necessidade de mudar para melhor, onde deve existir a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança do candidato na firme decisão de estabilizar aquela mudança, com o propósito de não recuar na atitude mental superior para que, em definitivo, ocorra o processo de renovação do espírito. Mas existem algumas dificuldades. Haverá a reação de antigos adversários, reencarnados ou não. As dificuldades em liberar-se de vícios milenares que todos nós passamos. E a irresistível saudade das ilusões e fantasias. Isso é o que o mestre falava da porta estreita e a porta larga. Então, nós precisamos nos renovar para evoluir, para que aí possamos avançar no caminho do progresso, para construir a própria felicidade, sob a proteção do mundo espiritual. Então encontramos os projetos, como dizíamos, biológico. E o processo biológico é o planejamento do corpo físico no qual o espírito irá reencarnar, de acordo com a biologia e a genética dos futuros pais, resultando nos detalhes físicos planejados. Altura, características fundamentais comuns, a cor da pele, os olhos, cabelo, a estética, os sistemas internos, endócrino, cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, etc. Nessa área é levado em conta as necessidades kármicas do espírito no corpo físico. Então nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, André Luiz nos mostrando em nosso lar o centro de planejamento de reencarnações. E ali nós nos recordamos de um dito de Jesus: se o teu olho direito for motivo de escândalo, arranca-o. Se a tua mão direita for motivo de escândalo, corta. E aqui o amigo espiritual André Luiz vai nos dizer: é aqui que nós retiramos de nós, de certa forma figurado, arrancamos, nos planejamentos, nos desenhos, nos esquemas, detalhes após estudos acurados. E alguns exemplos que André Luiz nos apresenta. Silvério, naquela época estava há 15 anos em nosso lar. Ele reencarnaria, e já reencarnou, com medo de novos débitos e falhas,
pelos problemas morais da vaidade, principalmente. Ele teria um problema sério na perna, uma deficiência física, para não comprometer a sua existência na Terra de 70 anos. Também temos um outro exemplo de Anacleto, que há 30 anos esperava a chance de reencarnar numa tarefa de socorro a 4 espíritos que estão em zonas inferiores. Todos reencarnariam e ele ajudaria, porque eles foram filhos antes e não foram amados. Então, o plano que ele está fazendo, 3 desses espíritos seriam homens, 2 deficientes físicos, 1 deficiente mental, e uma mulher saudável para auxiliá-lo. A mãe ficará viúva bem jovem, para que ele possa cuidar. E pediu ainda para afastar problemas menores, pedindo apenas problemas de tireoide. Também temos um outro exemplo de um espírito anônimo, que ele vai reencarnar com inúmeras dificuldades no estômago, que na idade adulta eclodirão como úlceras, devido ao seu equívoco no passado. E o último é Segismundo. Nós conhecemos esse clássico da literatura espírita. E Alexandre, o espírito instrutor, está falando a Segismundo. Já observei o gráfico referente ao seu organismo físico que irás receber. Verifiquei as moléstias do coração que sofrerás na idade adulta, tudo em imagens, como consequência da falta cometida no passado. Então nós não vamos entrar no que houve no passado. Também temos exemplos os mais variados, que estão lá entre a terra e o céu, o mundo espiritual auxiliando. E aí nós passamos ao projeto social. A solicitação familiar pela necessidade, o acesso ao estudo, o meio socioeconômico-cultural, a tendência profissional, o papel na sociedade. Também é feito um projeto dos prováveis cônjuge e filhos, como conviverão. E nesse projeto são realçadas as medidas de determinação, de persistência, de vontade, de disciplina, porque nós, ao reencarnarmos, podemos interferir no projeto, modificá-lo e com isso complicar o nosso projeto de vida. Então todos recebemos na Terra o corpo físico que nós merecemos e as situações que nós enfrentamos. A bênção de um corpo na Terra, ainda que mutilado ou disforme, dizem-nos os amigos espirituais, é preciosa a oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que recebemos por misericórdia divina. Então tudo são elaborados com sabedoria no mundo espiritual, onde tudo começa. Pai e mãe, etnia e pátria, lar e parentes, para todo o nosso sucesso. Então a nossa caminhada é de vitória. Não podemos estar tristes, abatidos, depressivos, com tendências menores, tentando fugir do palco da terra, porque nós estaremos agravando aquilo que nós fomos buscar no início antes do nosso berço. Com a reencarnação, 75% das tragédias humanas se explicam. Mas em cada nova etapa, infelizmente, nós acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades felizes do presente, e com isso complicamos sempre o nosso futuro.
E os amigos espirituais nos dizem, às vezes, nós executamos apenas 30% da programação feita. Não vamos examinar por 100%, mas vamos examinar por 90%. Se nós pedirmos e tratarmos 90% de uma construção e só fizermos 30%, nós chegaremos de retorno à pátria espiritual com 60% do trabalho sem fazer. Por isso as nossas reencarnações milenares e sucessivas. Então, no projeto espiritual, o motivo principal é a oportunidade de crescimento. Observemos esse detalhe, crescimento. Possibilidades de vitória sobre os nossos desafios seculares que nós viemos adiando. É preciso que nós cresçamos em conhecimento, em afetividade, em amor e caridade. Para isso nós precisamos vencer a impaciência, a intolerância, o orgulho, a inveja, o egoísmo, as tendências negativas. De que maneira? Reforçando as nossas qualidades e adquirindo novas virtudes. Imaginemos que todos esses itens estão constando no nosso projeto espiritual antes de virmos para o nosso berço. Nós não acreditamos. É porque ainda não compreendemos a profundidade do trabalho e da existência. Então a existência humana não é um ato acidental. A justiça divina exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo aos mais altos desígnios que manda apresentar os dons da vida a cada espírito de acordo com as suas obras. É o que Jesus falava, a cada um segundo as suas obras. Então façamos a nossa parte da melhor forma possível, porque a vida é perfeita naquilo que tem que ser, porque foi programada. Nós precisamos agradecer os encargos que a vida nos confia, procurando cumpri-los com alegria, mantendo o foco no objetivo, centralizando forças para lutar o bom combate, utilizando a fé, a convicção, a certeza para vencer, porque nós somos vencedores. E o tempo é o senhor da razão. E o tempo é o melhor professor, e ele sempre dará as melhores respostas. Muitas vezes achamos que não conseguiremos atravessar o deserto da tristeza, que a tempestade moral nunca acabará, que a lágrima nunca deixará de cair, que a dor não terá fim, mas aí a prece nos acalma, ameniza, consola, tranquiliza e nos pacifica, mesmo quando tudo parecia impossível. Substituamos os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo. Aí está, amar-se para amar o próximo. Ele, o próximo, então te renovará, reajustando experiências, dando-te consolo no instante oportuno, desde que não te detenhas a colecionar mágoas. Que fique para nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.